Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora e a gente está começando mais um podcast, um episódio. Primeiramente, eu quero te convidar a te inscrever no nosso canal do Instagram, @pod_acreditar. Também lá no canal do Instagram tá o link para o YouTube. Aí eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal do YouTube, é muito importante. Nos vídeos também, nos episódios que vocês assistirem, comentar, né, curtir. Tudo isso faz com que o vídeo alcance mais pessoas. Quanto mais interação tem, para mais pessoas vão chegar. Também quero agradecer os nossos apoiadores desse projeto, a Go Marketing Digital, uma empresa para você que quer mais presença digital do teu negócio. Paulinho Up Produtora, você que quer fazer vídeos institucionais, marketing, produtos, enfim, podcast, chama o Paulinho. O Estúdio Tati também. As gurias têm um estúdio de beleza, então tudo em cabelos, mechas, alisamentos, embelezamento de mãos e pés. Então todos esses links vão estar aí no vídeo, aí você segue também. Essas empresas são muito importantes aqui para o nosso projeto e você também daqui a pouco está precisando de algum dos serviços deles, entre em contato. Também te convido, se você quer ser um dos nossos apoiadores desse projeto, para a gente seguir trazendo essas histórias, entre em contato, tanto no direct no Instagram, como também através do e-mail, contato@podacreditar.com.br, tudo junto. E o D é mudo, tá, gente? Às vezes o pessoal fala pode de podcast. E sem mais, né, introduções, eu quero apresentar a nossa convidada de hoje. Eu recebi, né, eu tô pedindo indicações de amigos, de conhecidos, de vocês que estão assistindo, e a Vanessa, um super beijo para ela, me indicou: Débora, tu tem que conversar com a Índia. Na verdade, tanto ela quanto o esposo dela tem uma história de vida, né, muito bacana para compartilhar. A gente estava conversando um pouquinho, agora ela estava me contando, assim, é muito legal mesmo. Mas hoje ela é a nossa convidada. No outro momento eu vou chamar já o esposo dela, o Emílio, também para estar aqui conosco e contar. Mas hoje ela está aqui conosco. Ela é proprietária da empresa Strap. Você que é aqui de Pelotas com certeza conhece essa loja, né? Que está há tantos anos no mercado. Eu estava confirmando aqui com ela, ela me disse que há 20 anos a loja está no mercado e passou por diversas fases já. E aí ela vai nos contar desde o início até o momento atual da empresa. E eu estava falando com ela que eu entrei no site da empresa e eu achei muito interessante o que está descrito lá. Diz assim, ó: já fomos um pouco de tudo. Lojinha, lojona, várias lojas. Já teve abre site, fecha site, abre loja, quebra loja. Já tivemos uma loja que durou 2 meses aberta e outra que abriria das 18 às 24 horas todos os dias. Já abrimos em Porto Alegre, já fechamos em Porto Alegre, já vendemos prata de baile, lingerie, cuecas, suplementos e bijus. Já tivemos oficina de consertos de joias e até uma pequena fábrica de lingerie. Somos uma verdadeira metamorfose ambulante. É isso, Índia! Muito Nossa. Legal! Muito bem-vinda, primeiramente. Obrigada, Débora, pelo convite. Uma alegria estar aqui conversando, né, contigo. E agora, escutando essa introdução, assim, realmente me fez lembrar muitas coisas. Já foi um coisas remember, até que assim. eu nem lembrava que já tinha passado. É muita história, realmente. 20 anos não são escritos em poucas páginas, né? E eu acho que isso é o mais legal, assim, de se reinventar, recomeçar e sempre não desistir, né? Porque Sim. a vida é um eterno recomeçar. Não tem um empresário hoje que não está disposto a recomeçar e se reinventar, ele fica para trás, realmente fica para trás, né? A gente está numa fase realmente da vida que a gente precisa se reinventar a todo momento. Perfeito, eu achei muito legal. E aí, o que eu quero começar conversando? Eu sempre digo que por trás de uma empresa existe as pessoas, né? Exato. Eu digo, um CNPJ tem lá o CPF que teve a ideia, que teve, né, que começou tudo, que deu esse primeiro passo. Sim. Então, primeiro, para entender, aí já quero falar também, a Índia é casada, né? Eu já falei do esposo, tem 3 filhos, o Eduardo
e 2 gêmeas, né? A Lívia e a Bianca. Exatamente. Então também aí é mãe, então tem que se dividir em diversas Uhum. tarefas, né? Que a gente sabe que a mulher desenvolve esses papéis, né? Normalmente. Exatamente, sabe? Antes de começar a falar um pouco da história, eu queria falar sobre isso também, porque a mulher ela precisa ser tão competente, né? Ela é em vários setores, assim, não só no empresariado, mas porque é uma tripla jornada quando não tem mais, né? Além de 3 jornadas, a gente tem a casa, a gente tem a empresa, a gente tem a família e precisa ter essa energia, né, para seguir em frente. Eu acho que assim as mulheres elas são, eu tenho esse meu reconhecimento e a Strap realmente ela é voltada para esse público, as mulheres que são as verdadeiras guerreiras, né? Elas que realmente elas conduzem a família, conduzem o lar e a Strap viu nisso a grande chance de ajudar e colocar dentro da empresa esse papel social que a gente. Bom, vamos voltar um pouquinho, senão eu já vou. Até para as pessoas entenderem o porquê qual é o papel da Strap hoje, né? A gente está há 20 anos no mercado, mas hoje, atualmente, é uma empresa totalmente voltada para o ramo do atacado, né? Então, o nosso lucro, vamos dizer assim, hoje é compartilhado com as nossas revendedoras, porque elas veem em nós uma forma de renda. Às vezes a renda principal, às vezes a renda extra, e é ali que a gente encontra forças. Tanto as mulheres que estão procurando uma forma de se afirmar, né, de ter sua renda, ou para aquelas que precisam realmente complementar, né? E elas se descobrem, elas se transformam. É muito legal, assim. E para nós é gratificante. A Strap vê nisso o propósito e a missão, sabe? Porque uma empresa também não é feita só de números, ela tem que ter essa base, essa sustentação, né, essa missão desses valores para poder seguir em frente. Com certeza, é muito mais do que apenas visando, que nem tu falou, o lucro mesmo, a rentabilidade, enfim, tirar tudo isso é importante também, porque a empresa para se manter, ela precisa, né, saudável, se sustentar, né, mas também ter essa visão a mais é o que realmente dá a visão do propósito, né, de continuar, de realmente, né. E aí eu quero te perguntar, como então, como mulher, como mãe, enfim, desenvolvendo esses vários papéis, as mulheres se inspiram, né? Sim. E gostam de ter essas referências. A gente gosta de ter, né, referências de pessoas. Me diz como é que tudo começou, Índia? Como é que foi a ideia da Strap? Porque ela nasceu há 20 anos atrás. Exato. E como tu disse, passou por diversas fases. Mas a ideia foi... qual foi teu primeiro emprego? Como que tu começou a tua carreira profissional? Então, eu vou misturar um pouco com a minha história, porque com certeza a minha história ela não foi escrita sozinha, né? Na Strap, assim, a gente sempre caminhou juntos, eu e meu marido. E o Emílio, que vocês vão poder conhecer daqui qualquer oportunidade e conversar com ele também. Ele foi o grande idealizador de tudo, né? Então, assim, a gente sempre caminhou juntos. E até para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, eu queria deixar essa mensagem que eu acho que é bem legal, que é possível sim trabalhar junto com o marido, que não é uma coisa de outro mundo. Sim. Sempre quando as pessoas falam assim, tu leva problema para casa, tu traz problema de casa para o trabalho, enfim, porque é tudo muito misturado. Mas assim, eu considero que esse caminhar juntos, assim, construir uma empresa, uma família e uma história de vida juntos, é também fruto de muita cumplicidade e escuta. Porque o diálogo ele faz a diferença, porque sempre quando a gente consegue conversar e colocar, e ser escutado, e colocar o ponto de vista, o princípio é que não é só mais um ponto de vista, se torna um novo ponto de vista, porque sempre agrega, sim, né, quando um escuta o outro. Eu acho que isso fez grande diferença para a Strap, porque realmente eu tenho um olhar muito mais curto e ele tem um olhar muito mais a longo prazo. E a gente, juntando essas duas medidas, a gente conseguiu fazer a Strap tomar essa força. Proporção. Exato. Mas como começou? Então, vamos lá.
Voltar ao túnel. Eu faço os meus convidados voltar O túnel do Eu tempo. lembrar de Sabe que coisas que essa nem- tua apresentação me deixou assim bem nostálgica também, porque não me pegou de surpresa. É bem legal, mas assim, ó, claro que eu sou de Rio Grande, o Emílio também é de Rio Grande, nós nascemos lá. Eu vim morar um período em Pelotas porque com 13 anos meu pai foi assassinado dentro do local de trabalho. E eu tenho um irmão mais novo, ele tinha 3 anos na época, minha mãe ficou viúva com 42 anos, né? Então foi uma situação bem complicada que ali naquele momento eu já vi que a vida não seria tão conto de fada, sabe? Sim, aquela idealização que a gente faz às vezes, né? A minha infância e a minha adolescência já me deram um choque de realidade muito grande. Então, assim, para isso, eu acho que por isso também que os meus sonhos sempre foram a curto prazo, eles nunca foram longos. Eu consigo hoje olhar para trás e ver que não imaginava a Strap do tamanho que está hoje, mas sempre um passo após o outro. Eu acho que justo por ter passado por essa situação. Então, a família teve que se reestruturar, a gente, na verdade, ficou muito, né, enfim, desestruturados, mas a gente veio para Pelotas e, em seguida, aqui eu já comecei a trabalhar de freelance. Então, 14 anos, eu já comecei a me virar sozinha, assim. Vendia, na época... Ai, como que é o nome? Totobola. Agora eu acho que é Trilegal, agora né? é Trilegal. É, mais ou menos. E eu vendia aquilo, ganhava um dinheiro bom. Eu nunca tive vergonha de fazer isso. Então, assim, eventos, Federa Arroz, Fena Doce, eu sempre trabalhei de freela. E com aquilo até os 17 anos eu consegui me manter não sustentava a casa, porque a minha mãe tinha essa condição, mas de ter as minhas coisas, né? Então o trabalho sempre foi muito dignificante para mim, e eu sempre reconheci, assim, essa oportunidade. O trabalho nos traz sempre uma oportunidade, ou de conhecer alguém, ou de transformar o nosso conhecimento, né, em prática. Sim. E, enfim, foram os primeiros contatos, assim, com o trabalho. Aí depois eu consegui um trabalho em Rio Grande, me mudei para Rio Grande. Nesse momento, minha irmã já morava lá, minha irmã mais velha estudava, e eu fui morar junto com ela, né? Então, com 17, não tinha terminado meu segundo grau, já estava trabalhando lá. Comecei com uma empresa de chatas de navio, fazia toda a assessoria para eles, e fiquei por muitos anos trabalhando, porque eu era a única pessoa de referência que eles tinham lá para o Porto de Rio Grande. Uma empresa de Porto Alegre, era pequena e tal. Em seguida, já comecei a trabalhar na agência de navegação, porque os proprietários eram próximos e, enfim, eu estava lá, me ofereci para trabalhar e eu disse, olha, eu estou com meu tempo ocioso, quero ajudar vocês, não precisa me pagar nada, porque eu quero aprender. E bem nesse sentido, eu disse assim, ó, quanto mais eu me envolver, mais eu posso ter retorno, né? Sim. E eu vi ali também uma oportunidade, porque eu não tinha outra oportunidade, eu tinha que ir buscando as minhas... Tu ia... Exato, porque eu nunca tive, assim, uma família que me apoiasse, eu não tinha uma estrutura, né? Então, era tudo por mim mesmo, eu e a minha irmã, e minha mãe, ela ficava aqui em Pelotas torcendo, era o que ela podia fazer. Mas, naquele momento, eu comecei a trabalhar na Supermar, uma agência grande de navegação. Na época, agora o modelo já ele está desatualizado, não funciona mais dessa maneira. E por muitos anos eu trabalhei lá, trabalhei assim, era um trabalho bem com importação, então não tinha horário, tinha muita logística, assim, de uma dinâmica bem diferente do Porto. Tá. E eu ganhava super bem. Para 20 e poucos anos eu já tinha meu salário muito bom, porque eu consegui galgar esse reconhecimento dentro da própria empresa. Nesse momento eu conheci o Emílio. Aí tu conheceu teu esposo. O que seria teu esposo? Exato. Que tu não sabia no momento. Seria, exatamente. E na época ele tinha farmácia. Olha que louca a história, né? Tinha farmácia, 3 ou 4 farmácias que ele sim tinha herdado da família. Tá. Se estava num momento bom, não estava. Ele estava, na verdade, ele estava quebrado e ele não tinha ainda assumido isso. Mas, enfim, a gente se conheceu e menos de meio ano, acho, de namoro, eu já ofereci minha ajuda para ele. Eu disse, olha, eu trabalho em 2 empregos, mas não é por isso que eu não vou poder te ajudar também. Eu disse, vamos lá, eu vou junto contigo, vamos ver o que está acontecendo, porque eu entendia também de financeiro, né?
Tá. E aí fui ajudar ele. Então, sempre proativa, né? No sentido de não... Tu sempre... Nunca foi aquela pessoa acomodada. Não, Tu via exato. uma oportunidade ou um problema, na verdade. Ia lá e tentava O problema sempre agregar. vem uma oportunidade, ou de solução, ou de ajuda, né? Sim. Então... E aí, tá, eu ofereci ajuda pra ele, eu nunca me esqueço até hoje que ele falou assim, mas ninguém nunca me ajudou, ninguém nunca ofereceu ajuda. Ficou impactado com a E aí postura. eu lembro que foi minhas segunda férias, assim, que eu tive, e aí fiquei todo o tempo junto com ele, trabalhando e organizando e vendo onde que tava o furo do negócio. Onde é que tava o problema? E aí, em 30 dias, a gente já viu que não tinha mais como. A gente chegou à conclusão que não tinha mais como e ele decidiu fechar a empresa familiar de tantos anos. Ele tinha uma em São José do Norte, uma e duas em Rio Grande. Que deve ser bem difícil também, né? A pessoa tomar essa decisão, né? Porque tu tenta recuperar, exatamente, né? mas ele conta a história para vocês depois da Tá. época da loja dele. Das farmácias, mas foi bem interessante, assim, porque a gente conseguiu enxergar, e às vezes o empresário, ele tá imerso, né, no problema e não consegue enxergar que não dá mais, que não tem, que tem que partir. Tu foi uma pessoa muito importante, eu creio, assim, porque tu ajudou ele a enxergar, provavelmente ele sozinho, se não tivesse esse apoio... Porque quando a gente tá no meio da bagunça, a gente também não tem clareza, né, do que tá acontecendo. Isso. E, enfim, aí surgiu a oportunidade dele, como a gente já falou, né, aqui, que ele viajou para o exterior com os negócios dele, e ele viu ali uma oportunidade de vender joias fora do Brasil, porque ele falava inglês e tudo mais. E ele ele buscou uma parceria com uma empresa de semijoias de Guaporé, e ele foi em Miami, vendeu em Uruguai, Argentina, toda a região aqui, fez grandes negócios, bons negócios. Só que ali despertou também, tipo, eu tô quebrado. Tô vendo uma possibilidade de ganhar dinheiro. E ele se deslumbrou com a tal das semijoias. Foi nesse momento que despertou para ele. Exatamente. E eu já estava com ele, já estava acompanhando o processo, né, dessa mudança. E aí ele decidiu, buscou as semijoias lá nesse pessoal que vendia para ele. Enfim, trouxe e da noite pro dia uma farmácia transformou numa loja. E assim começou a Strap. Lá em Rio Grande, então. Lá em Rio Grande, exatamente. A Strap começou de uma necessidade de mudança e também de uma salvação, assim, entendeu? Sim, porque não tinha. Naquele momento era o que tinha que dar certo, vamos dizer. Tinha que dar certo de qualquer maneira, tinha que fazer dar certo. As funcionárias da farmácia, eu me lembro que no outro dia elas estavam vendendo semijoias. Então... Migraram do dia para a noite. Foi muito legal, assim. Só que um pouquinho antes de inaugurar a loja, ele tinha ido nessa fábrica, pego as semijoias e trazido lá pra gente, né, organizar a mercadoria e tudo mais. Quando ele chegou com uma caixa lá na casa dele, eles vem ver o que eu comprei, né, todo motivado. Homem, né? Homem. Aí eu disse, olha, eu vou ser bem sincera, isso não vai vender nada. Falei pra ele. Ele me olhou assim, na hora, sabe? Murchou. Acabou a empolgação. Sabe strass, aquelas pedrinhas de festa? Tá, sei. Aquilo ali é pra ocasião específica, né? Formatura, casamento. Isso aqui não é o dia a dia. Não vai vender. Eu disse pra eles, não vai vender. Vamos lá trocar. Aí ele assim, eu não acredito. Eu disse, sim, vamos agora, amanhã a gente vai lá trocar tudo. Aí foi minha primeira participação na Strap. E também o nome, né? O sobrenome do Emílio é Strapasson. E a gente estava buscando um nome, né? Essa loucura, né? Essa urgência, né? Strapasson, e a gente queria descobrir alguma coisa que fosse rápido. Strap, vamos cortar o Strapasson, vamos ficar com Strap. E ali começou o Strap. Bem objetivo, assim, sem muita, né? Foi uma coisa meio no susto, assim, realmente. E o nome deu muito certo. E assim começou a primeira loja. Então, a jornada foi longa, assim, sabe? Claro que no início tudo é muito difícil. E nisso aí tu trabalhava ainda? Ainda trabalhava. Era uma outra, o apoio que tu dava era extra mesmo, porque tu ainda desenvolvia. Então, o que aconteceu? Eu muito cedo eu já mergulhei no trabalho, então deixei um pouco de lado os estudos, né? Tá. E eu consegui fazer até o 2º ano de arquitetura aqui em Pelotas, mas a Strap estava crescendo tanto que eu não conseguia mais dar atenção devida assim, aos estudos, e, enfim, conciliar tudo. E realmente tranquei e nunca mais voltei. E não voltou, não. Mas hoje eu vejo assim que
que realmente os cursos que a gente precisa implementar na empresa, eles vêm não só da faculdade, né? Eles vêm de cursos específicos, enfim, Eu acho que hoje cada aprimoramento. vez mais, né? Antes a gente tinha muito aquela questão da formação, vamos dizer assim, tradicional, né? De tu fazer, de tu ter a formação da graduação, né? Da graduação. Mas hoje em dia, a gama de informações, Sim. o que tu aprende hoje na faculdade, amanhã tu já mudou. Então, essa dinâmica, na verdade, hoje, eu creio que, óbvio, tu ter uma formação ali, né? Tem que ter, mas principalmente na dinâmica, eu acho até do empreendedorismo, Sim. do empresariado, né? Quem tá assim, ele tem que estar sempre estudando, buscando, mas não necessariamente a formação da faculdade vai te... Porque aí isso acontece... Bom, voltando um pouco à história, aí a gente lá formou a primeira loja, né? E eu trabalhava nessas duas empresas. Aí chegou um momento que eu vi, assim, já tinham se passado uns 6 meses da loja, que eu dizia, olha, eu preciso, ou eu me entrego de corpo inteiro, ou eu nunca vou te ajudar completamente, né? Porque eu escolhia já as peças, eu já estava envolvida com o layout da empresa, com a apresentação, com cartela, com isso, com aquilo. Meu terceiro turno, a minha terceira jornada já não estava dando Tomava mais. conta. Exato. Muito tempo. Aí eu tive a grande coragem de pedir demissão. E no momento que eu pedi demissão, eu não tinha nenhum suporte. Eu só tinha um sonho, né, de transformar a Strap numa grande empresa. Eu não sabia se o meu relacionamento também ia ser duradouro, né? Sim, você estava investindo. Exatamente, tudo, nos dois lados, investindo nos setores, o pessoal e o profissional. Exatamente, foi uma grande aposta, assim. E aí eu pedi demissão. Meu chefe na época, que me ensinou muito, né? Ele é uma grande referência para mim, o seu Veloso, dono da empresa Supermar, que hoje já não existe mais. Ele me não quis. Na época ele disse assim, eu acho que tu vai fazer uma loucura, melhor tu ficar, né? Não seria interessante agora, que sabe, tu pensa um pouco mais. Ele achou que eu tinha sido muito precipitada, né, na minha decisão. Eu disse, não, eu tô decidida, eu posso ajudar vocês até o momento que vocês precisarem, mas eu estou decidida. Fosse firme. E aí isso se arrastou uns 2 meses. Aí no momento que eu saí da empresa, aí sim, eu entrei como sócia na Strap, fiz a sociedade com o Emílio. Primeiro a gente se tornou sócio, para depois casar, então é o caminho inverso, a gente se tornou sócio e a gente delimitou bem nossos papéis dentro da empresa, assim, o que eu precisava contar com a ajuda dele, o que ele precisava contar com a minha ajuda. Então, acho que quando se está começando um novo negócio, ou até quem precisa trabalhar junto, assim, hoje, eu acho que isso que é importante, cada papel bem delimitado e o respeito, né, para não invadir o que o outro está desenvolvendo, né, então... Às vezes é tão importante quando a gente tem um feedback positivo e um negativo. Essa é o que constrói, né? Sim, que constrói onde tu aprende e consegue melhorar, né? E a gente aprendeu a trabalhar juntos, assim, não foi fácil. Não, fácil não foi. Teve que... E nesse meio tempo começou a moda da prata de Bali. Não sei se tu chegou a usar a prata me explica que eu não entendo muito ainda. Né? Então, foi um grande produto, foi um produto estrela, assim, que eu sempre considero o produto estrela, é aquele produto que chega e que todo mundo quer, sabe? É aquele que é modinha, é novidade, sabe? Ele pode até se tornar depois um produto recorrente, assim, que venda sempre, né? Mas todo mundo queria. E aí eu nunca me esqueço que ele tinha, né, quebrado depois, coitado. Ele tinha uma moto e ele trocou a moto dele, a única moto que ele tinha, pelas pratas. Meu Deus. Deu um saquinho assim. Juro, uma moto deu um saquinho assim de prata. E ele fez isso de boa ou doente? Não, foi legal, porque assim, é tipo... Só tem aquela história da vaca leiteira, né? Só tem uma opção, ou tu empurra aquela vaca que vai ladeira abaixo. Ou vai, exatamente. Verdade. Aí ele trocou, né? A gente conseguiu um fornecedor bem interessante, assim. E
E começamos com a prata de Bali naquele momento. Então, o boca a boca, que é a melhor propaganda, né? Ou antes das redes sociais era a melhor propaganda, começou assim, a Strap vende prata de Bali. A Strap tá vendendo prata, não sei. E vinha aquele comentário, as pessoas vinham, procuravam, nem sabiam o que era o Strap, mas sabiam que ali tinha prata. Então, se tornou um produto referência. Aí a gente, óbvio que a demanda aumentou, a gente teve que procurar fornecedores, né? E eu e ele não tínhamos carro, não tínhamos moto, mas não tínhamos nada. O máximo que tinha era o cheque, né? O talão de cheque com uma vontade. Aí a gente foi atrás de fornecedores, a gente batia na porta dos fornecedores, antigamente lá em Guaporé, e eles, a gente não atende, pode contatar lá fulano de tal que é o representante, não, a gente quer comprar diretamente de ti, não sei o quê, eram assim, muitos nãos, até que um dia a gente encontrou um fornecedor e disse, olha, a gente quer muito, a gente quer ser teu representante. Aí eles abriram as portas para nós sermos o representante. E ali a gente começou a vender, e vender em alta escala, assim, muita quantidade de prata. E aí eu sempre lembro, assim, que para mim foi marcante uma fase que a gente teve a loja. E no Natal, que foi um Natal super, assim, a prata estava super em alta, a gente distribuiu 70 fichas para as pessoas ficarem na rua esperando para poder comprar de nós. Nossa! E isso foi muito legal, foi a construção. Então, dali começou tudo. Aí a gente começou a pegar a escala, né? Isso tudo você estava em Rio Grande? Rio Grande, Aí dessa loja que a gente abriu a primeira, a gente já conseguiu abrir a segunda, aí depois a terceira, aí depois nós fomos pro cassino. Aí no cassino a gente tomou uma proporção maior, porque as pessoas nos reconheciam aqui da região. Então, o pessoal de Bagé que veraneava no cassino também, né, gostava das pratas, era super consumida. E qual é o diferencial, até, para tu que entende, então, da prata de Bali, não sei, para prata normal? É que assim, a prata de Bali, ela vem lá da Indonésia, né, e então ela é importada, e a prata brasileira é produzida aqui, então ela tem e também um estilo. O que acontece lá em Bali é o estilo dos surfistas, de Florianópolis, o pessoal pegou essa vibe, assim, O design dela Exato, em si é ela diferente. é mais escurecida, assim, sabe? Com desenhos tribais. Então, isso se tornou um estilo, uma moda, assim. Sim. E além de ter muita qualidade, né? O que aconteceu? A gente abriu a loja no cassino, então a gente tinha um volume muito grande de venda no cassino, em Rio Grande, com as 3 lojas. E aí depois a gente se mudou para o Calçadão. Então a gente tinha uma lojona. Quando falou da lojona, a gente tinha uma loja gigante no Calçadão. Toda ela com prata. Linda, 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 linda loja. Uma das mais bonitas que a gente conseguiu fazer. E o pessoal também gostou muito e tal. A gente ficou por lá, mas da época a gente começou a revenda de prata. E aí isso era em outro local também. Foi muita expansão. Foram expandidos. E tudo era vocês dois, nós dois. Assim, sempre nós dois. Né, à frente, tendo a ideia para montar. E eu fazendo a curadoria dos produtos, né? Sempre, desde a primeira, escolhia, né? Sim, tu já mudou ali, já desde o pontapé inicial. Então, nosso forte sempre foi qualidade, preço e apresentação. Então, com essas 3 características, elas se destacavam dos outros. Os concorrentes não conseguiam acompanhar, porque a gente sempre estava inovando, né, no sentido da aparência, do visual. As nossas embalagens, as pessoas amavam, colecionavam as embalagens. Sim. Isso faz toda a diferença, né? Porque o presente, ele às vezes, ele chega primeiro com a embalagem para depois chegar com o próprio produto, com né? Certeza. E isso sempre foi um cuidado que a gente teve, e as pessoas perguntavam se era franquia e tal, e a gente tinha um certo reconhecimento e felicidade, né? Porque, uma franquia, porque era um né? padrão, era um padrão de qualidade tão grande que as pessoas reconheciam como ser uma franquia. Exato. Por ter esse padrão, né? E era tudo muito bem cuidado mesmo, sempre muito. E até aí foi no caso, o varejo, né? A gente trabalhava sempre no varejo. Com cliente final. Até então vocês não vendiam para lojas. Exatamente. Assim. Aí, como a procura começou a crescer muito, a gente começou a ter a revenda, né? Ter algumas clientes que queriam revender, enfim.
temos clientes daquela época ainda, que ainda vendem conosco. Olha que legal, né? Uma história de vida. E só que a prata, ela chegou no momento no país que alguns fornecedores eles começaram a misturar a qualidade. Então, a gente já não sabia se estava vendendo um produto confiável, digamos assim. E como uma dos nossos valores era sempre manter a qualidade e a honestidade, né, de dizer, porque um produto de prata, se tiver uma mistura a mais ali, tá, mas ao usar ele vai saber que não tem. Tempo ele exatamente. vai ver que... Então, nesse momento que a gente não tinha segurança, a gente resolveu deixar de trabalhar com a prata. E aí entrou a Semijoia. Aí a prata também subiu muito, foi uma época que estava muito alta, assim, encareceu, porque a demanda, né, conforme aumentou, vai... Exatamente. E o preço aumentou. Nesse momento, eu tive meu primeiro filho, né, nessa situação aí, que foi o Dudu. Isso aí, você já tinha, será, quanto tempo de empresa, tu sabe? Então, Dudu tem 14, 10 anos, será? O Dudu tem 14, já tinha uns 5, 6 anos por aí, E aí a gente decidiu casar, olha como é tudo... Foi por etapa. Primeiro deu certo direitinho na empresa, ver se ia primeiros negócios, esse relacionamento exatamente. ali. Mas é um bom teste, né? Porque se sobrevive, que nem diz o relacionamento. Porque empresa não é fácil, que nem tu falou, né? É bom, né? Porque constrói com certeza uma relação sólida. Porque, exatamente. Né, vocês estão ali no dia a dia, discutem tudo, né? Porque a empresa é a vida. Mas é um relacionamento muito forte, mas não é fácil. Não é fácil. Tem que saber dosar e tem que saber parar, apertar o freio quando respeitar o espaço do outro também. E naquele momento, então, o Dudu nasceu, né? E a gente casou, como eu estava falando. E com 3 meses, o Dudu tinha 3 meses, a gente morava no cassino. Nossa casa foi assaltada à noite. Nesse momento, eu como já tenho todo um histórico de insegurança e tudo mais, eu disse, eu não vou mais ficar aqui nem mais um dia. Eu disse, eu amamentava ele na época e tal. Eu disse, eu quero me mudar daqui, porque tinham entrado dentro de casa. E aí a gente procurou bem na época do Polo, sabe? O Polo estava começando lá em Rio Grande e tal. Não tinha mais casa para alugar. A gente sempre morou de aluguel, né? E aí a gente procurou uma cidade mais próxima. Viemos para Pelotas. E aqui começou a nossa jornada. Aí isso fazem quase 15 anos. Quase 15. Aí vocês vieram. Aí as lojas permaneceram lá nesse primeiro momento. E aí vocês já vieram com a ideia de montar a loja aqui. Primeiro a gente queria morar, se a nossa base familiar ficar bem instalada. Adaptar aqui. E aí já começar a expandir também para cá. Por isso que aqui a gente teve lojas que duraram 2 meses, foi legal, nem me lembrava mais disso. E aí a gente começou, a primeira loja foi na Zabaleta, na Galeria Zabaleta. Aí depois a gente teve na Malcom, a gente teve na 15, a 15 ali na frente da Krause. A gente teve uma loja que durou 2 meses dentro da Galeria Central. Foram indo, mas a questão... O negócio é mudar rápido. Por quê? Não deixar isso. Quando tu vê a possibilidade de... na época a gente queria expandir em forma de varejo, né? Abrir quanto mais lojas abrisse, mais clientes iam comprar, mais a empresa ia crescer. Então esse era o modelo de negócio da época. Quando a gente viu que naquele local não estava dando certo, que as coisas não iam fluir do jeito que a gente já estava com experiência, né? A gente desistiu rápido. O negócio eu me lembro que tinha alguns parentes que diziam assim, mas como vocês mudam? Mas essa o segredo, mudar rápido, porque quanto mais tempo tu leva para mudar, mais demorado vai ser o recomeçar, né? Com certeza. Mas me diz uma coisa, pela questão de vocês investir, por exemplo, tu vai para um local, tu normalmente tem que investir naquele local, tudo. Isso aí é que eu acho que as pessoas talvez poderiam pensar, agora que tu arrumou, organizou tudo, vai sair. Vocês não pensavam 2 vezes? Que a matemática ela é muito exata, né? Se tu investiu, digamos, um X, e a perspectiva não é de retorno daquele X... Entendi. Se tu insistir, vai ser pior, porque o gasto é maior, né? Entendi. Se for pensar por um contrato de aluguel que tu tem firmado por 1 ano,
e uma multa rescisória que equivale, sei lá, 30% daquela despesa total que teria, é mais fácil pagar a multa do que... E eu acho que muitas empresas, às vezes, não conseguem sobreviver. Eu acho que a gente também pensa assim, né? Quem não tem a experiência. Sim. É que fica insistindo naquilo, né? Não quer Exato. dar o braço a torcer. Tipo, não foi bem esse mês. Mas o próximo vai ser, o próximo vai ser. Mas nesse próximo, tu vai acumulando muitas vezes dívidas, enfim, que ficam impagáveis. Isso, impagáveis, exatamente. E aí entra a pandemia, né? Que eu ainda não cheguei nesse ponto. Ainda tem a cereja do bolo. Vou até tomar uma água. Toma uma água, Índia, pra poder falar desse... A história sempre é bonita, né? Porque sempre, né, quando a gente tem sucesso, assim, digamos assim, chega no final, é coroada, né? Mas quando tem uma pandemia no meio do caminho, é o improvável, né? Sim, o que ninguém esperava, né? Ninguém espera. E como vai se reagir ao inesperado, né? Tu não tem premissa para isso, não tem... Então não tem um modelo, né? Quem passou por aquilo e como fez. E como é que fez no ramo das semijoias. Sim, não sim, tem. Uma coisa específica. Exatamente. E aí a gente estava aqui em Pelotas, estava nesse, digamos assim, nessa ascensão, né? A gente estava com as lojas, aquele período, e aí... enfim, eu tive minhas 2 filhas, né? Passando um pouco do tempo. Eu tive as minhas 2 filhas, grávida de gêmeas, então eu tive uma gravidez que eu tive que ficar 10 semanas deitada. Meu marido viajava muito, nesse período ele estava na Rússia, por conta dos esportes, enfim, dos esportes olímpicos. Atividade que ele faz. E aí a médica foi bem direta, tu precisa ficar deitada 10 semanas para conseguir levar a gestação adiante. Então, problemas a gente sempre vai ter, né? Não sou só eu que tenho esse mérito de ter grandes problemas, mas é da forma com que a gente enxerga, né? E nem tudo é um pesadelo, né? Até ficar deitada 10 semanas, para mim, foi uma forma de entender que a vida também, ela passa rápido e ao mesmo tempo não. Depende do jeito que a gente quer conduzir. E aquele momento, eu tinha certeza que o momento era para mim e para minhas filhas. E o resto tudo, mesmo nessa aceleração total, mesmo não tendo meu marido do lado, eu tinha que fazer daquele limão uma limonada e transformar o bem-estar delas, que enquanto elas estavam dentro de mim, era tudo muito mais importante que qualquer outra coisa. Sim, elas dependiam totalmente de ti naquele momento, né? Exatamente. E foi assim que eu encarei essa gestação, ganhei elas. Elas nasceram com 39 semanas, gêmeas. Nossa, mas tu foi até o fim. Fui à risca, era pra dormir, eu sou muito determinada. Se era pra ficar deitada, disciplinada. E aí, e elas nasceram super bem, assim, né? E foi uma experiência muito legal, assim, pra minha vida foi um presente, assim. O Dudu foi o meu primeiro presente e elas Pois coroaram. Elas estão aqui, ó. Ela é uma coruja lá no encarte da empresa. Vocês conseguem ver. Então, estão elas aí. Que legal. E também eu acho bacana porque no decorrer, apesar de vocês terem uma vida intensa, trabalhando, montar loja, né? Fecha a loja, monta a loja. Tu conseguiu construir a tua família no decorrer disso aí, porque tem muitas vezes as mulheres têm essa balança, né? Às vezes são bem, né, na carreira, mas não conseguem, por outro lado, construir a família. Ou constrói a família, mas fica com uma frustração que não conseguiu se desenvolver na sua carreira, então. Sabe que eu acho que foi o nascimento delas o divisor de águas para mim, porque antes eu via só o futuro da Strap, o futuro, né, minha e do Emílio como proprietários, e nesse momento eu entendi, assim, a grande importância do estar juntos, né, porque eu naquele momento, eu não tinha mais domínio sobre nada, eu só tinha domínio sobre a minha gestação, né, Sim. E o resto não tinha, então... Como é importante quando tá todo mundo junto e se ajudando, né? Eu acho que aí que as coisas se transformam, quando a gente tem a cooperação. E a partir daquele momento, assim, a gente viu que a missão da Strap, ela tinha que ter essa vertente, sabe? Mais voltada para revenda, para esse coletivo, não só o individual, porque a empresa, ela parece que é sempre a que quer tirar o lucro máximo do cliente ali na ponta, sabe? Tem que fazer de tudo para
fisgar aquele cliente. E na revenda, no atacado, nesse formato que a gente tem em Strap hoje, é uma divisão de lucros, é uma participação, todos ganharem, né? É um crescer juntos, Sim. assim. E isso, para mim, é muito gratificante. Isso faz a diferença hoje para mim. Mas a história é longa, viste como é? Mas não é a longa. gente tem tempo, pode contar a história, porque todo mundo gosta de conhecer a história. E são os detalhes, né? Às vezes a gente vê uma pessoa, ela era isso, aí ela virou aquilo. Tá, mas como é que foi o meio do caminho? Foi assim... Foi esse clique? Não foi. Não foi. E é nesses detalhes que a gente aprende, porque a gente vê que teve um processo. E o mais legal, Débora, é que é tudo junto e misturado, sabe? É família Sim, misturada não tem, agora, esse momento é esse, não. E muitas pessoas perguntavam assim, tá, mas vocês estão com a Strap, né? Tu tá com os teus filhos. E o que o teu marido quer fazer viajando, né? Ele não podia estar aqui te ajudando? Sim. Mas aí que entram os sonhos de cada um e da individualidade. Mesmo sendo família, nós sendo sócios, a gente tendo projetos juntos, eu acho que o apoio recíproco no casal, esse faz a diferença. Porque ele não deixou de viver o sonho dele por egoísmo meu. Sim. E isso eu tenho plena consciência de que muitas das vezes o casamento ele também não prospera por causa disso, por cada um pensar no si, né? Em si, não querer que o outro seja feliz. Não abrir mão ou não apoiar, né? Só pensar se tu ia estar bem. Tu, óbvio, tu gostaria que ele tivesse 100% do teu lado. Mas ele, né? E ele estando feliz, tu também tá feliz. Exatamente. E ele vai estar feliz contigo por estar bem. E também foi um momento assim que a gente pôde viajar o mundo, conhecer muitas coisas, sabe? E tu acompanhou ele também? Acompanhei, enquanto a gente tinha o Dudu, acompanhei mais, né? Porque era mais fácil. A família não era tão grande. Agora um desafio, mas também bacana a experiência de tu poder ter estado. Aí, nesse momento que elas estavam, que eu estava prestes a ganhar elas, enfim, eu decidi fechar todas as lojas. Tu decidiu como assim? Mas porque tu, tipo assim, cansou? Não, porque eu realmente entendi naquele momento o significado do trabalho, da empresa, o que eu gostaria, assim, do sentido da Strap, sabe? Tá. Dos valores, realmente. Eu disse, eu acho que a gente tem que zerar e recomeçar. E nesse momento, a gente começou a revenda. Tá. E fechamos lojas de quantos anos, né? Imagina, todo esse período. No mínimo, tu já tinha o teu filho 15 anos, né? 14 anos. Ele tinha 10, 9 anos de loja, então, por aí. Mais ou menos. E aí, nisso aí, tu tinha as unidades de Rio Grande, aqui de Pelotas. E aí, nesse momento, tu disse, vamos encerrar. Vamos encerrar. E o teu esposo apoiou? Apoiou, ele sempre apoiou tudo, porque... Sim, ele confia muito também. E aí, a gente decidiu começar essa empreitada, assim, na revenda. E foi bem legal, porque a gente começou com as semijoias, e as semijoias, eu sempre tinha muita familiaridade, mas o dourado em si era um produto novo para nós, porque a gente, né, vinha da prata e tal. Sim. Mas o que eu busquei foram fornecedores. A gente pode se considerar hoje um fabricante, né? A gente não é nem um comprador, vamos dizer assim. Eu vou a São Paulo, escolho, eu tenho mais de 40 fornecedores do material sem o banho, então do latão que a gente chama, né? Da peça bruta. Tá. E a gente tem um único banhista, que é uma empresa que banha para nós há mais de 10 anos, uns 12 anos já. Então, é um único material que a gente utiliza, né? Então, não tem dúvida em relação à qualidade. Sabe a qualidade do produto que tu está entregando para o cliente. Por épocas, a gente faz testes de qualidade para ver se realmente eles estão aplicando aquilo que a gente contrata, né? E isso tudo foi um grande aprendizado para mim, porque eu não tinha esse conhecimento, né? E eu tive que ir a São Paulo, ficar lá, passar a semana lá, e enfim... montando coleções, montando produtos. Aí tu escolhe as peças, tipo, vai naquele 1 a 1 mesmo. 1 a 1. Vou em fornecedores que eles me mostram a peça sem ser dourada. Elas estão na cor de ferrugem, assim, elas só estão na forma, vamos dizer, na forma delas. No latão, no latão que a gente chama. E dali a gente imagina como vai ficar no dourado. E aí leva pro banho, e o banho banha, aí depois vem tudo pra cá. Aqui a gente prepara, né, em cartela, bota nas
as embalagens, cadastra, precifica e tudo mais. Então, é um longo processo. Entre a escolha da peça até chegar à disposição do cliente, leva em torno de 2 a 3 meses. É bem demorado, assim. Então, tu tem que estar sempre pensando à frente. Tipo, Sim. se tu vai querer uma coleção nova, Exatamente. enfim. Hoje, essa semana, eu terminei a coleção Dia das Mães já. E estou um pouquinho atrasada já. Mas em relação a toda a história, então ali começou a história da Strap, da revenda. Então hoje a gente já teve mais de 5 mil clientes cadastradas. Hoje a gente consegue atender praticamente todas as cidades aqui da metade sul do estado, né? Eu digo de Camaquã para baixo. E isso é muito legal, porque elas veem na Strap a possibilidade da renda, né? E isso aí faz uma diferença enorme para todo mundo. Porque tu não vê um produto como só um acessório de beleza. Vê uma oportunidade de ganhar dinheiro. Entendi. E é então que, por desculpa, a gente usa semijoia, né? Então é um negócio de ajuda, né? Sim, virou uma empresa que auxilia tantas mulheres, né? Que eu creio que deve ser o público, né? Que 99%. 99%, né? E a ter uma renda, né? A se realizar, daqui a pouco, né? Conseguir, né? Ir em busca dos sonhos delas, às vezes uma oportunidade, que nem tu que foi desbravando lá no início da tua jornada, elas têm a oportunidade de um negócio. E aí elas compram de forma online. E vocês enviam. A gente trabalha com um modelo atacado, né? Mas a forma é consignado. Então elas pegam as peças emprestado, ficam 30 dias com a mercadoria e depois devolvem e pagam somente o que venderam. Nossa, isso ajuda bastante então também, elas não têm o risco, né? Elas não têm aquela... de investir daqui a pouco. E sobrar estoque e tudo mais. Mas voltando na história, que eu vou e volto. Não, mas tá ótimo. Eu tenho que contar essa parte que eu acho que é muito legal para quem tá escutando, porque tem muita gente que tem curiosidade desse período da minha vida, assim. Tá. Que elas nasceram e, enfim, elas tinham 3 anos. 3 anos. A gente tinha a revenda estruturada, bombando, vamos dizer assim, estava no auge da nossa empresa aqui, com quase 1.000 revendedoras ativas vendendo. E a minha sogra, ela teve um câncer e ela ficou na fase final, assim, praticamente fase final, a gente cuidando ela nesse período. E a gente teve um grande entendimento naquele momento que tudo passa, né? Que eu acho que a dor e o sofrimento, elas trazem para a nossa realidade humana que a gente não é nada. Que a gente é passageiro, que todos os sonhos, eles caem por terra no momento que não tem grandes vamos dizer assim, inspirações divinas, para não ser mais específica. E ela partiu num momento de muita luz, assim, muita união da família. E naquele momento da partida dela, a gente decidiu de ir embora do país. A gente foi embora para a Itália. Moramos 1 ano na Itália. Deixaram tudo aqui, Índia, e foram embora. Tá, e a empresa ficou aqui. Ficou trabalhando. A gente montou uma comissão, um grupo que ia gerenciar para vocês. Que ia gerenciar. Então, elas tinham que... eu, claro, acompanhei de lá, mas elas tinham que entrar num consenso entre elas. Elas não poderiam... Uma não mandaria na outra. Elas teriam que, em comum, chegar aos... As decisões eram compartilhar, todas teriam que concordar. E nisso aí vocês conseguiram sair e ir para a Itália. Exatamente. E a ideia de vocês era ficar um período? A nossa ideia era de morar em definitivo lá. A gente ia tocar a empresa daqui, talvez, né, passasse para alguma sociedade, alguma coisa. O futuro a gente não sabia, mas a gente tinha essa ideia de morar lá. Então a gente fez um curso. Foi muito legal, porque a gente fez um curso de famílias com mais 10 famílias de vários países do mundo, assim. Então, a gente teve essa enculturação, sabe? Essa troca, pessoas do México, da Argentina, do Japão, da Coreia. Foi muito legal. Foi um ambiente familiar, assim, que a gente cresceu muito e a gente aprendeu muito, assim, com outras famílias, né? E nesse meio tempo, a Strap estava continuando, estava funcionando super bem, foi um ano muito próspero, né? Foi muito bom. E lá a gente conseguiu esse entrosamento familiar. Então, por isso que eu queria te colocar essa história, porque, às vezes, quando a gente acha que está tudo perdido, a gente pode mudar.
A gente pode mudar o curso, sabe? E dizer assim, não, opa, é uma hora de se concentrar no essencial, nas coisas importantes, Sim, né? aquele momento era a família que Aquele vocês momento era a precisavam. família, porque realmente a gente veio de uma perda grande, mas também de um questionamento, né? Um De questionamento, tudo. Uhum. afinal, O caminho que nós estamos, né? Exato. Aquele momento que a gente faz aquela pergunta existencial, tá? Mas para onde a minha vida tá indo, né? Exato. E muitas pessoas, muitas vezes entram tipo assim, nesse momento que faz esse questionamento, entram numa depressão, Também. né? Não conseguem ver saída, acham que tudo que fizeram tá errado. E aí vocês tiveram essa percepção de não, vamos sair um pouco daqui desse núcleo e vamos nos encontrar. É bem legal, assim, porque quando tu sai do teu habitat, tu entra numa zona de total desconforto, né? Porque aqui a gente tem, eu preciso de tal coisa, eu vou correndo ali na farmácia, eu vou aqui, ligo para fulano. E lá não. Lá, quando tu vai para um outro país, tu precisa o tempo todo perguntar, tu é aprendiz o tempo todo e tu precisa te comunicar e aí tu vê o quanto te relacionar, o quanto a gente tem, né, as coisas na mão aqui. As facilidades e não valoriza. Exatamente, a gente tem tudo para ser feliz, tudo para ser prático, tudo para o bem-estar e às vezes a gente fica criando caos com pouca coisa, sabe? Criando problema onde não tem. E lá a gente viu, assim, ó, que essa grande dificuldade que a gente teve lá também nos ajudou a unir a família, né? A gente estava super bem, não estava mal, mas foi um momento de muito para dentro, assim, a gente E isso foi um grupo que vocês foram, assim, de família, foi específico para isso, para vocês estarem... Foi acontecendo, porque o Emílio, ele tem a descendência italiana, então a gente precisava... regularizar toda a papelada, né, para eles se tornarem italianos, para terem o passaporte italiano. Então é muito mais burocrático do que aqui no Brasil. E a gente foi, no começo, assim, foi bem legal, a gente conseguiu visto de permanência lá por 1 ano e enfim, foi uma novela, assim, ó. Se eu for escrever um livro pra gente sair daqui com essas 3 crianças e largar tudo, daquela bem simplória, né? Eu acho que se pensar em ir pro cassino com já é um desafio. Vamos combinar as mamães aí. Eu não sou mãe, mas as mamães eu sei. Eu digo, já pensa 1000 vezes. Imagina ir para outro país. A burocracia que é, né? Porque a gente sabe que... Sim. E só que essa decisão da gente ir em não voltar fez com que eu doasse tudo que era meu aqui. Eu dei tudo que era meu. Eu só guardei alguns pertences pessoais que tinham um valor sentimental para mim e deu. O resto tudo eu dei. E o que não coube na mala eu dei, né? Pronto. Simples assim. Desapego total. Meu Deus. Olha quantas lições, né? Aí fomos para lá, mas foi um grupo. Eu tava me perguntando se era um grupo, né? Pois é um grupo que a família do meu marido participava, que é o grupo de focolares. É um grupo da Igreja Católica, só que dentro eles têm essa internacionalização. Então, lá é uma cidade-escola, que a gente aprende a viver em comunidade, como deveria ser, realmente. E é uma experiência incrível, porque a gente não pensa só em si, né? Pensa no outro. Então, é um exercício na prática de construir a unidade e a fraternidade, né? E isso é fantástico, porque às vezes a gente não consegue se comunicar com o vizinho que fala a mesma língua que a gente, né? Isso. Imagina um vizinho que não fala a língua da gente. E tu precisa, a única língua é o amor, que tu precisa colocar em prática o amor. E isso foi assim, ó, foi transformador para meus filhos, para nós, foi uma experiência muito grande, assim. Que legal. E a gente queria... Quanto tempo? Pois é, a gente queria ficar... Quanto tempo, né? A experiência era para ser 1 ano, né? Inclusive, o Papa Francisco, ele visitou essa cidadela lá na Itália. Ficava em Florença, do lado, bem pertinho de Florença, na Itália. Só que 10 dias antes da visita dele, um cano na loja, aqui em Pelotas, estourou. E nesse momento que estourou esse cano, porque um pedreiro foi contratado, a nossa loja é no térreo, né? A gente tinha o térreo e o último andar, ali na Neto. E
enfim, num dos andares, não me lembro qual que era, foi contratado uma empreiteira para fazer um reparo no banheiro. E esse pedreiro furou a parede para consertar e caiu um tijolo para dentro do fosso. E esse tijolo caiu e pegou uma velocidade que ele quebrou o joelho do cano central do prédio. Aquelas coisas de provar. Um detalhe. E desabou, não sei quanto, sei lá, eu acho que era 20, 30 mil litros de água dentro da loja. E destruiu tudo. Meu Deus. 2 dias a gente estava aqui de volta. Por quê? Porque os bombeiros interditaram o prédio, porque não tinha previsão de retorno, porque realmente interditaram porque não podia entrar, elétrica, hidráulica, tudo comprometeu. Então, de um acidente, teve outra reviravolta na nossa vida, entende? Sempre tem alguns acontecimentos assim, meio catastróficos. Assim. Mas no final a coisa flui. Mas é isso que eu digo, assim, sempre dá dor tu ver também uma solução, né? Porque quando tu só te revolta com os acontecimentos, as coisas não andam, né? Tem que... Sim. Só reclama, só vê problema no problema, então não adianta. Não tem como. Então, voltamos... Eu imensamente triste, né? Porque... Sim, saiu daquele mundo maravilhoso lá. Tá, mas e até vou te perguntar outra coisa. Essa cidade é só pra isso mesmo? Ela é reservada pra esse tipo pra essa experiência. Tipo intercâmbio, que não seria intercâmbio, mas essa internacional. Mas a gente não foi com ideia só de fazer essa experiência. A gente ficou um tempo lá porque a gente queria morar lá, né? Construir empresa e tudo mais lá. Mas, enfim, não deu para concluir nosso projeto internacional. A experiência é super válida, mas retornar. Aí retornamos e quando a gente chegou aqui, realmente era um cenário de guerra, assim. Foi... Em 3 dias a gente estava aqui, eu só bati a porta da minha casa lá na Itália e vim. Que coube nas malas, eu botei, e as crianças, né, obviamente vieram junto. Sim. E aí eu não retornei mais à Itália desde aquele momento. Nunca mais retornei, nem sei como ficou, porque a nossa casa lá... O Emílio teve que voltar para entregar, né, a casa, porque era alugada. E a gente doou tudo que tinha. De novo. Meu Deus. Vocês tiveram que comprar as coisas para casa? E aí ficou. Ficou, né? Porque a nossa ideia era de morar lá, né? Sim, por isso que a gente estavam construindo para ficar lá. A gente, enfim, tinha pego o quartinho das crianças para ter um ambiente deles também, né? Para eles não sentirem essa diferença da mudança do país. Mas aí a gente voltou, né? Então, quando chegamos aqui, eu sempre dizia assim, olha, eu não sei se eu vou voltar para a Itália, mas pelo que o caminho aqui eu acho que vai ser longo. Então, a gente, em 2 meses, já tinha desistido da ideia de voltar. E aí teve que encarar uma obra grande, porque a gente não tinha como vender, não estava podendo trabalhar, tinha que pagar todos os investimentos e funcionários, e a loja estava parada. Isso foi em 2018. Então, aí a gente teve que encaramos essa grande desafio, assim. E aí, no final do ano, a gente conseguiu reabrir a loja. Só que nesse meio tempo a gente perdeu muitos clientes, né? Porque elas né, foram buscar outros. Não conseguiram. E ela ficou fechada há quanto tempo? 3 meses, acho. De 2 a 3 meses foi mais ou menos assim. Mas isso é muito, né, para uma empresa. Sim, com certeza. É muito. E a gente realmente não consegue manter. Não, e fora que não foi só parada, né? Vocês tiveram que perdeu tudo que vocês tinham ali, tiveram que refazer tudo. O dano, assim, ele foi maior estrutural. Ele não teve a gente não teve tanto prejuízo nas semijoias, porque, né, a água não chegou a danificar. E aí vocês vamos reconstruir, vamos voltar de novo. Desistir nunca, isso aí. Essa é a ideia, né? É por isso que eu digo, quantas pessoas, né, a gente mesmo, né, pensa em desistir muitas vezes, em parar, acha que não tá fácil. Olha só, né, para te conseguir ir permanecendo e constituindo uma história, isso aí, vem a dificuldade, tu vai de novo. E aí, nesse momento, a gente, né, juntou todas as forças. Eu me lembro que quando a gente chegou, a gente não tinha onde morar, onde ficar, não tinha casa, né, e a gente morou em Airbnb por 3 meses, 4 meses. As crianças, onde que a gente vai morar hoje, mãe? Elas me perguntavam. Aonde que eu moro? Tá certo. Sim. Era uma loucura. As malas, né, nossas malas todas ficaram guardados numa garagem de um familiar, e a gente ficava com aquela malinha de mão, sabe? O básico para vocês usarem. E aí eu botei as crianças no colégio de novo, então a gente tentou ter uma rotina,
mas no meio do caos, sabe? Foi muito difícil, mas a gente conseguiu. Aí retomamos, voltamos à ativa, então ficou bem impactado, assim, porque a gente teve um ano de muita interiorização, aí depois teve Já uma pancadona, assim. Mas tu vê tudo, talvez essa... Eu digo assim, né, tenho muita fé, eu creio que Deus constrói tudo de uma forma. Talvez foi fundamental vocês terem esse período para estar preparado para passar por um período que não seria fácil. Não seria fácil. E não continuou sendo, né? Porque a gente está falando em final de 18. Daqui a pouco chega em 20, a famosa pandemia. Exatamente. E aí a gente realmente voltou da Itália, tá, então vamos reconstruir, vamos fazer, a gente viu que o lugar já estava ficando pequeno, porque a gente estava com muita cliente, né, muita demanda, assim, nesse momento a gente já estava também, então as legs, assim, a gente estava vendendo em torno de, por coleção, 2.000, 3.000 leggings, sabe, isso dá um volume grande, né, e a gente precisava de espaço para atender o cliente, aí a gente se mudou em 19, final de 19, novembro de 19, para o atual endereço que está hoje, que é Neto, esquina Anchieta. Não sei se vocês estão lembrando do local. E é um prédio gigante, é um prédio lindo que foi reformado e nós somos os primeiros a estar lá. Ele era um antigo banco francês, Banco de Pelotas, eu acho. É um prédio lindo. E depois era o Itaú. E aí o dono comprou no leilão, enfim, e transformou, assim, num lugar maravilhoso. Tudo que eu queria, assim, de melhor, ele botou do meu gosto, das coisas que realmente eram para ser para Strap, assim. E foi muito legal, e uma pessoa muito generosa, porque a gente entrou em novembro e a pandemia começou em março, né? Fevereiro, março. Em março. Então foram poucos meses, assim, e já todo mundo perdido. Então, ele entendeu o momento, o contexto muito rápido, diferente de muitos outros proprietários aqui na cidade, né? E ele simplesmente disse, não, enquanto tiver tudo isso que está acontecendo, vocês não precisam se preocupar com aluguel. Pensa. Nossa. De uma generosidade imensa, né? Então, eu acredito que também, assim, as pessoas boas se cruzam na vida. E a gente tem essa vantagem de atrair as pessoas boas também, eu acho. Assim, quando tu oferece o bem também volta, né? Pra ti. E aí, naquele momento, a gente estava muito feliz num prédio novo, zerado, novinho, tinha recém se mudado, e veio a pandemia, né? Aí, esse momento é um impacto, acho que, para todo mundo, né? Quando fala pandemia, assim, dá um frio na espinha, que nem Só que até então a gente precisou de um lugar maior, porque a gente tinha muitas clientes, a gente precisava atender presencialmente, elas iam lá, às vezes vinham de outras cidades, né, para escolher suas peças. Era uma loja, assim, uma loja imensa. O prédio ele tem 1.200 metros quadrados. Então, é muito grande, assim, o lugar. Um prédio para te receber a cliente ali mesmo. São 2 andares. O primeiro andar é só para loja, assim, para elas se sentirem bem. Passava o dia inteiro lá, sabe? Um ambiente muito legal. E aí, quando chegou a pandemia, a gente viu que as coisas não tinham. Até porque a gente tinha toda a experiência da Itália. O que aconteceu? Muitos amigos lá. E como a pandemia começou por lá, os horrores que a gente já estava escutando. Notícias. E era super verdade, que as pessoas aqui custaram a entender que realmente ia acontecer conosco aqui, né? Que ia chegar aqui, a gente já estava vivendo a dor dos nossos amigos lá. Entendi. Então, era muito real para nós, assim. E a gente foi muito rápido. De novo, a gente, olha, isso aqui vai ser questão de dias para fechar tudo. A gente tinha certeza. E aí, se eu não me engano, foi dia 20 de março. Foi dia 20 de março que fechou. Né? Isso aí, dia 20 de março. Se eu não me engano, início de março, a gente chamou todas as revendedoras, né? Passou uma mensagem para elas pedindo para que elas entregassem a mercadoria, que a gente não tinha previsão de retomar de novo. A gente já tinha decidido, início de março, que a Strap iria fechar. A gente não falou para elas com essa... Sim, com essa certeza, essa entonação, esse alarde todo, até para não causar pânico. E porque a gente precisava do material nosso que estava na rua. O que a gente tinha pensado vamos recolher,
vamos guardar nossa mercadoria que a gente empresta, né? Isso. E vamos ver o que vai acontecer. Se isso vai ser passageiro, se isso vai levar 1 mês, 2, 3, 4, 5, enfim. Isso foi 20 de março, a gente já estava com tudo de volta e as clientes, né, só perguntando o que vai acontecer, o que vai acontecer. E aí, quando a prefeita fechou, eu disse, bom, foi no penúltimo dia da nossa abertura da loja, a gente conseguiu trabalhar e no dia 20 já não conseguiu mais. E ninguém mais conseguiu, né? Sim. Foi uma coisa assim, da noite pro dia. Da noite pro dia, fechou tudo. E nesse momento, a gente fechou, a gente deu férias coletivas para os funcionários. A gente ainda tinha uma loja em Rio Grande, né, naquele momento. E aqui em Pelotas, a gente fechou. Enfim, a gente decidiu que, por tempo, ia dar férias para as meninas até que, né, a gente visse o que ia acontecer. Saber o que... Só que aí se passaram as férias, eu e o Emílio em casa, com as crianças e todo mundo nesse pânico, e disse, a gente vai ter que decidir, a gente não pode... As primeiras pessoas que são contatos diretos conosco são os funcionários, né? Então, a gente precisa dar uma satisfação. E a gente pensou que, demitindo todo mundo, a gente seria muito mais coerente com as nossas... o que a gente acreditava, né? Que era o melhor para elas. Porque realmente a gente tinha as notícias de fora e a gente sabia que as coisas não iam ser tão rápidas. Tá. Só que todo mundo ficou muito impactado com aquilo, porque a gente demitiu em abril todo mundo. Então, as próprias funcionárias não entenderam a real proporção de uma pandemia, sabe? Ninguém estava entendendo aquilo. E a gente foi muito rápido em resolver tudo, assim, vamos demitir, vamos ficar só nós, a nossa responsabilidade conosco e com a nossa família, né? Tá. As demais famílias vão ter o seguro-desemprego, vão ter, né, recurso, pagar enfim. os valores. E nesse momento, assim, houve um desentendimento, enfim, eram 22 funcionárias, né? E a gente teve que resolver na justiça. Infelizmente, as coisas não foram tão fáceis como eu imaginava. Para mim, foi muito doído. Acho que a gente teve, sei lá, por umas 5 noites eu não consegui dormir direto, assim, sabe? Porque era muito, muito incerto, né? Sim. A gente, como eu falei, não tinha premissa disso, né? A gente não sabia o que fazer. E tu tinha que tomar atitude em relação a cenários que mudavam toda hora. Toda hora. Então, na verdade, uma empresa, né, como é que ela se prepara? Que nem eu digo, a pessoa era dona de um restaurante, a gente comentava, a pessoa, se ela comprasse mercadoria, ela não sabia se ela ia estar aberta no outro dia, mas se ela não comprasse e pudesse abrir, era menos um dia que ela tinha. Então, que nem a questão dos funcionários, tu mantém o funcionário, mas até quando? Daqui a pouco tu não tem braço nem para pagar os direitos deles. Exatamente. Aí tu, né, e aí tu fica segurando ele, mas aí tu demite também o funcionário, acha que, né? Então tu não tem uma solução que agrade a todos, né? A única coisa que eu pensava no momento era assim, ó, eu e o Emílio, né, minha família, a gente consegue sobreviver e a gente vai fazer alguma coisa. Afinal, eu tinha semijóias, alguma coisa eu ia fazer, né? Mesmo que a Strap estivesse fechada, mesmo que tudo não funcionasse mais, alguma coisa a gente ia planejar para fazer. Só que famílias dependerem de mim e dessa situação totalmente improvável, né? A gente não tinha como entrar nesse compromisso, né? Sim. E aí, realmente, a gente fez o que o nosso coração achava que era melhor. E na época, todo mundo sofreu. Não vou dizer que só nós sofremos, porque elas, funcionários de muitos anos, sofreram também. Sim. Mas serviu assim também eu acho que foi uma boa estratégia, porque a gente não criou dívidas, né? Sim. Porque um funcionário hoje, ele tem um custo na hora de rescindir. E se tu não tem esse capital para fazer a rescisão de 22 funcionários, mais uma dívida que tu não consegue eliminar, né? Tipo, cumprir e ao contrário, vai aumentando, só aumentando. Né? E a gente conseguiu resolver. Então, beleza. Aí ficaram alguns fornecedores, grandes fornecedores pra gente pagar alguma... enfim, a Strap realmente, ela quebrou. Ela não conseguiu financeiramente ter solidez. Ela não... Até nesse porque... momento não teve como... Não teve, porque o ativo que a gente tinha, a gente teve que fazer as rescisões, o restante teve que meio que distribuir, né? E um pouco para a gente sobreviver. Então, foram situações muito dramáticas, muito duras, assim, difíceis de decidir. Aí, nesse momento, eu vejo como é importante estar com
com o marido junto, trabalhando junto, porque a gente decidiu junto, sabe? O que a gente debateu muito, a gente conversou muito, a gente ponderou e pontuou, né, o que era melhor para todo mundo. E isso foi muito bom. Só que eu não sei lidar com essa questão de contas a pagar, né? Eu não. Esse não é. E uma pandemia te obriga a renegociar tudo, exatamente tudo, né? Desde telefone até. Sim, enfim, e a Strap quebrou, realmente a Strap quebrou. Ela não tinha como sobreviver. E a gente decidiu fechar e comunicamos todos os fornecedores, todos que a Strap tinha fechado. E com certo alívio a gente estava pela incerteza do momento, mas, né, a longo prazo não. A gente ficou 20 dias em casa, eu não me lembro quanto durou aquele início lá de pandemia, mas em 20 dias eu e o Emílio em casa, tomamos a decisão de que abriríamos um site. E montaríamos o site que a gente já tinha investido há muitos anos. A gente contratou em torno de 4 ou 5 empresas de site, todas deram errado. Assim, foram muitas apostas, sabe? Empresa de São Paulo, empresa daqui, empresa pequena, empresa grande, empresa... Tudo que é jeito não funcionava, não andava. Eu disse, então, já que a gente está com tempo, vamos sentar, eu e tu, e vamos montar o que a gente quer realmente. Aí a gente construiu o site que hoje é o site da Strap. Eu e ele, a 2 braços, digamos assim. Ele começou a estudar a parte técnica, a parte de toda de sistema mesmo para colocar e não é simples assim, sabe? É um outro universo, né? E eu comecei a entender um pouco mais de e-commerce, porque eu tinha domínio do olho a olho, do boca a boca, do varejo, que eu já tive experiência, da revendedora, de falar, de criar estratégia junto com cada um. Agora, online... Teve que se aventurar nessa... Meu Deus, eu não fazia live. Eu mal aparecia no celular. Foto, então, ninguém conseguia tirar foto de mim. Meu Deus, assim, ó. Tivesse que vencer essas barreiras, né, que a gente tem mesmo, né? Mas eu acredito, assim, que a pandemia, ela fez ela empurrou as pessoas a evoluírem muito no meio digital, né? Então, as pessoas se obrigaram. Pode ver que ninguém, antigamente, aqui, ó, a gente fala em Pelotas, né? O Trecho mesmo. Quem que pensava em comprar comida por um aplicativo ou site? Sim. Agora, depois da pandemia, isso parece que, né, virou super natural. Sim, é normal. Né? Tu até te espanta quem nunca não fez. Não, mas é muito mais fácil, é muito mais prático. Mesmo podendo ir lá, hoje é uma opção. E isso em todos os sentidos. E a gente começou a mergulhar nesse universo digital. Em 27 dias a gente conseguiu estar com tudo no ar, tudo pronto, produtos cadastrados, porque eu já tinha a grande vantagem de ter feito coleções. Eu vou te mostrar essa nossa primeira coleção aqui, que foi lá em 2019, com modelo, fotografamos modelos, nomes de coleções. Então a gente começou a dar nome àquilo que era só o bonitinho. Começamos a fazer assim, trabalhar como gente grande, vamos dizer assim. E isso foi um grande diferencial na pandemia, porque a gente já estava com o material pronto. Então foi fácil de colocar... Implementar rápido. Exato. Tipo a gente assim, precisou... né? Você já tinha uma base preparada. O Emílio, como ele fala inglês, né, foi um grande facilitador também para a gente buscar na plataforma do Shopify a nossa versão que a gente tanto queria. Ele conseguiu rapidinho formatar do jeito que a gente queria pela facilidade do inglês, né, porque o Shopify ele é uma das plataformas muito fáceis, mas porém ela é nativa dos Estados Unidos, então... Eu acho que isso para nós também foi uma vantagem de ter esse domínio. Então, dia 27 de abril, ó, a gente convidou todas as revendedoras para uma reunião no Zoom. E quem quisesse e tivesse a intenção de retornar a vender, mesmo que dessa forma, a gente estaria disposto a atender. Eu, ele e a babá das minhas filhas na época. Entrou todo mundo na... Foi assim. Meu Deus. E aí vocês botaram no ar 27? Dia 27 de abril a gente botou no ar.
e rezando que alguém fizesse um pedido, né? Por favor, Porque a mercadoria estava ali. E até Tá. então, como o proprietário do prédio, ele disse, não, vocês fiquem aí no prédio, depois a gente vê, fiquem, vamos passar tudo isso. Então a gente estava com tudo arrumadinho lá, tudo prontinho. Tá. A única coisa que eu fiz foi realmente fechar a loja de Rio Grande, né, que era uma filial, e trazer tudo para cá, para que a gente, né, tivesse um estoque Concentrasse central. tudo ali. Exato. E aí sim foi. Aí o primeiro pedido foi assim, eu me lembro até o nome da pessoa que pediu. Sim, foi um uma grande, coisa marcante. Foi um grande desafio, sabe? Porque era uma expectativa de que as nossas revendedoras não estavam acostumadas também. A gente teve que capacitá-las também no sentido de digital, sabe? De mexer num site. Na verdade, de as aprender. pessoas não estavam acostumadas, não. né? Então, assim, tu apresentar isso aí, né? Tu já estava tendo que vencer a tua barreira, minha né? barreira. De conhecer, de entender, de ver o funcionamento. E ainda fazer com que as pessoas, né, comprassem, vamos dizer, essa ideia para poder também fluir nisso aí. Mas foi legal, porque eu acho que essas primeiras, assim, vamos dizer que são as cofundadoras, elas nos ajudaram a crescer também, porque, né, como eram muito íntimas, assim, aqui não tá dando certo, vamos melhorar tal coisa, e elas foram dando esse feedback, e aos poucos as coisas foram engrenando. Então, aí eu já chamei meu irmão para fazer a entrega, ele, na época, entregava toda a cidade aqui, né? Porque as pessoas pediam, mas como a gente não tinha quem atendesse na loja, a gente tinha que entregar as peças. A gente não podia chamar as pessoas que viessem, porque a gente não tinha como atender realmente. E assim foi, um pedido, 2, 3, a gente já chegou. Hoje a gente atende mais ou menos uns 1.000 pedidos por mês, né? Então, Meu Deus, realmente mudou. Só que a gente começou com um. Então, sempre tem um início, né? Tem o primeiro, depois tem o segundo. Para ter os 1.000, tem que ter o primeiro. Tem tido muitos antes, né? E é isso aí. Aí, claro, com a necessidade do digital, eu tinha que me comunicar com elas. Então, comecei a estudar tudo sobre o WhatsApp. Então, eu dominei a ferramenta ao máximo, assim, na época. Então, a gente tinha como se elas estivessem conosco o tempo todo no WhatsApp. Aí, alguns aplicativos a gente começou a introduzir. Tivemos também contrato digital, porque as pessoas, para pegar a mercadoria emprestada, elas precisam deixar alguma garantia, algum documento assinado. E a gente conseguiu instalar também o ClickSign, que é um documento digital, totalmente digital, certificado pelo e-mail. E aí, então, cada vez mais dinâmico, mais moderno e mais, assim, mais integrativo, porque a gente não tinha mais barreira, né? A gente não tinha mais centro de Pelotas, não precisava do endereço. Sim, qualquer local. Qualquer lugar, inclusive a gente atende muitas cidades na volta, né? Muitas cidades, assim. As pessoas não precisam vir a Pelotas, elas recebem na casa delas pelo correio. Sim, e uma vez que elas conhecem o produto, conhecem a empresa, então elas têm o interesse de ter o acesso e muitas vezes ela teria que vir aqui, né? Naquele cenário anterior para ter acesso ao produto. Isso também era uma objeção que a gente tinha das clientes, que a maior parte das nossas clientes, elas têm a sua profissão, elas trabalham, e aí elas não tinham tempo para ir até a loja, ficar escolhendo e tudo mais, e a gente viu assim também no site essa grande oportunidade, porque elas têm pedidos, às vezes entram à meia-noite, à 1h da manhã, às 4h da manhã. Que é o tempo que elas têm. É o tempo que elas têm, entende? Não é o tempo comercial que a loja está ali aberta. Entendi. Isso e hoje a loja também, se o cliente quiser ir ali comprar, escolher, tem esse acesso? Não, a gente tem. Hoje a gente tem uma recepção, que é um pegue leve, né? As pessoas podem retirar os pedidos, entregar, enfim, mas ele não serve como atendimento. Se um cliente final hoje, digamos, queira comprar no site, ele pode comprar e retirar ali, não tem problema. Entendi. Mas ele não escolhe. Sim, ele não fica ali escolhendo. É só realmente para retirar o produto quem prefere. Hoje o nosso site possui em torno de 3.000 modelos diferentes. 3.000 itens diferentes. E a questão, a pessoa que é antiga, né? Do experimentar, de olhar. Deu muito certo questão de medida. Eu não sei como é que funciona, assim, nessa situação. Esse foi um dos grandes desafios que eu tive, porque a foto still, que a gente chama, que é aquela foto com fundo branco, sabe? Que deixa a peça
no detalhe ali no site. Destaque, sim. Exato. Aquela ali, ela também engana um pouco, porque, né, a gente não tem noção do tamanho. Às vezes na orelha muda, ou no busto muda. E aí entraram as lives. E onde? Aí tu experimenta a peça, mostra a peça. Entraram as lives, exatamente. Mesmo que hoje o meu público é um público que ele compra para ele revende, no caso, né? Não consome. Porém, elas também tinham que entender a dinâmica, assim, como é que é essa peça ao vivo. Então, todo lançamento, que a gente teve muitos lançamentos durante toda a pandemia, eram através das lives. Então, abria uma live, conversava com elas, mostrava, pegava o produto, experimentava, via o detalhe, mostrava realmente ao vivo como é que era aquilo. E foi muito legal, porque elas se acostumaram a realmente fazer tudo de casa, inclusive conhecer a novidade de casa. Depois só recebi um produto na caixinha bonitinho. Pronto. Não, a Índia me falou que chegou a fazer live de 6 horas. Então, realmente, né, pra tu que estava acostumado, imagina, uma vida inteira, né, com um cliente ali, né, ao vivo, vamos dizer. E essa dinâmica de live, assim, claro que foi um boom, né? Todo mundo teve que se adaptar, porque foi a forma das pequenas empresas venderem alguma coisa. Sim. Porque tava todo mundo... Continuar o seu negócio de alguma forma, né? Então quem não aproveitou lá atrás, no início, sabe? Que foi a grande novidade, agora realmente já tá um pouco mais saturado, né? E lá no início as pessoas ficavam realmente 4 horas, se tivesse que ficar, e pediam para experimentar de novo, e participava, aí tinham sorteios, e a galera vibrava. Participava bastante. Muito legal, muito legal. Que legal. Olha, nesse período aí que a Ida estava contando, né? Eu vejo quantas coisas, né, tu passou com a tua família, com a trajetória da empresa e como é importante, né? E hoje a gente sabe que a gente está contando essa história e daqui a pouco o que ainda tem pela frente, né? O que ainda vai mudar, o que né, a gente não sabe o que espera do futuro. Mas eu acho que essa postura é o fundamental. Independente da situação que vem, a postura é como eu vou agir naquilo. Eu consigo perceber que a tua postura é tipo assim, eu tenho esse problema, vamos agir, vamos mudar a rota. Tem algumas alternativas para resolver, vamos ir tentando, vamos testando. Mas sabe que nesse sentido, assim, eu acho que a Strap, ela só não ficou quebrada, como eu falei há um tempo atrás, porque realmente o que sustenta são as mulheres, sabe? São da força da equipe, do conjunto, do coletivo que levantou ela de novo. Porque, assim, se não fosse aquelas primeiras lá atrás em apostar que realmente a Strap vale a pena, que elas querem, porque elas usam o nome Strap no sobrenome delas. É fulana Strap, é ciclana Strap, sabe? Elas usam como sobrenome. Então, elas incorporaram na vida delas. E eu acho que é quase um projeto social, como eu falo, porque a Strap atende tantas famílias. Tanta história, Débora, assim, ó, que se eu fosse escrever um livro, a gente ficaria assim, ó, encantado com o quanto que a Strap consegue transformar a vida dessas mulheres. E eu vejo, às vezes é uma depressão, que tive muitos relatos de depressão, que a Strap entrou nesse momento da pandemia como forma de superação, de ir ao encontro de outras pessoas que a pessoa estava com pânico nesse sentido, né? Então, a semijoia era o motivo, a desculpa para conseguir se relacionar. Ou então, até de certa forma, a renda para poder pagar o tratamento. Enfim, muitos relatos emocionantes. E dessa força que elas me passavam, eu também buscava força para continuar, para reconstruir, e não foi fácil, porque os desafios foram muitos, assim. Não só financeiros, como de empreitada mesmo, de conhecimento. De ter um equilíbrio emocional para não deixar com que as notícias, com o cenário, enfim, né? Porque às vezes tu vendo aquilo te assusta e já faz com que tu queira paralisar e dizer não vou prosseguir daqui, não vou me comprometer em fazer outra coisa, porque daqui a pouco não sei o que vai ser.
Mas é uma construção, né? E assim como a gente também se modernizou, assim, vamos dizer, no meio digital, elas também. Então, elas aprenderam conosco como fazer uma live, como fazer uma live shop, e elas estavam vendendo para os clientes delas também, sabe? tá. E Reproduzindo o que vocês ensinaram. Então, é um efeito, assim, que tu joga uma pedrinha, tu não sabe até onde aquela onda vai, né, vai atingir. E foi exatamente o que aconteceu. A gente começava, dava aquele primeiro passo e as coisas tomavam uma proporção. E via a proporção que ia dar. Sabe que tu falando, né, do dia ruim? Esses dias eu ouvi uma frase e aquilo eu fiquei pensando, né? A pessoa disse assim, ó, que o pior dia da tua vida e o melhor dia da tua vida, ele tem 24 horas. Então, vai passar. Vai. Tudo passa. Então, tu falou isso no momento que tudo passa, então eu acho que é isso aí. Eu acho que independente do cenário que tu tá vivendo, se tu tá no melhor momento da tua vida, saiba que esse momento passa. Aproveita, né? Usufrui, mas também tenha ciência de que vão vir momentos que não vão ser tão bons. Sim. E tu precisa saber também que esse momento vai passar e o que vai fazer a diferença é isso aí, é saber que tu tem que ter atitude. Muitas vezes a nossa atitude não tá certa, mas tu tem que ter alguma atitude, tu tem que tentar, né? Tu tem que fazer alguma coisa, que tu não pode ficar parado achando que as coisas vão se resolver, né? Por osmose, não. Tu dá o teu passo e as coisas vão acontecendo e tu vai aprendendo, né? Eu vejo muito assim também, eu acredito muito que a fé, ela conduz, né? Ela conduz às decisões certas, mas também a gente precisa se movimentar, a gente precisa se mexer, né? E todo mundo passou por dificuldade, não tem um setor da sociedade que não tenha sido afetado. Sim. Alguns mais, outros menos, mas a gente também não pode transformar a nossa vida num muro de lamentações, né? De reclamação, de tristeza. Só porque problema, a gente tem que ver a luz, né? Tem que ver a luz e é dali que a gente vai tirando força pra... E eu te digo assim, eu acho que às vezes a gente tem que ser a luz também, né? Também. Eu acho assim, às vezes a gente fala, mas os outros, tá, mas e tu? O que tu tá fazendo para fazer a diferença? Porque a gente muitas vezes é reflexo daquilo que a gente, né? Então, se cada um ali contribuir, tentando, né, ver não ser só positivo, mas realmente tentando fazer a diferença, tá? Eu tenho esse problema, o que eu posso fazer para melhorar isso? Né? O mundo olha como tá. Se a gente ficar só reclamando, mas o que eu posso fazer diferença no meio que eu tô, com as pessoas que eu tô? Tudo flui melhor, né? Tudo melhora, né? Eu acho que a gente consegue construir uma vida melhor, né? Porque a gente tá aqui e a gente não sabe, e né? a gente não imagina, mas a gente é exemplo para muita gente, né? Que convive conosco. Então, por menor que seja o meio que a gente conviva, sempre tem alguém que se espelha. Sim. Né? Porque tá te observando, exatamente. tá vendo ali qual foi. Então, que sejamos exemplos bons, né? De prosperidade, de otimismo, de felicidade, de recomeço, né? Eu acho que e de união. Eu acho que a união também faz diferença. Porque quando a gente está sozinho, parece que tudo é mais difícil. Sim. Quando a gente está acompanhado, boas companhias, isso faz diferença também. Cercar de pessoas realmente, né, boas, que realmente vão fazer diferença, o relacionamento, né, tu tem que te relacionar com pessoas, né, a pandemia, ela afetou tanto muitas pessoas, porque essa parte do relacionamento é que muitos perderam, e quem não tem essas ferramentas, não se atentou do online, né, de tentar, assim, usar esses artifícios tecnológicos, vamos dizer, que o homem criou, muitos acabaram se afetando muito, mas a gente sabe que a gente precisa se relacionar, que a gente precisa aprender com as pessoas, a gente vai se frustrar, a gente vai se decepcionar, mas isso faz parte do processo, né? Pra gente também construir coisas boas. Índia, eu te agradeço demais. Acho que a gente poderia ficar conversando dentro de todas essas histórias que tu contou. Acho que a gente podia falar mais ainda sobre esses capítulos, porque eu tenho certeza. Eu trouxe um presentinho pra ti aqui, só pra deixar registrado também. Muito obrigada. Amém. E eu queria também dizer assim que quem, né, que estiver nos escutando e tiver interesse, tiver perdido, assim, principalmente as mulheres, né? Como eu falei, que tem uma jornada bem difícil, e agora com a pandemia também muitas tiveram que deixar de trabalhar para ficar com seus filhos, né? Porque não tiveram escolha. Sim. E a Strap está de braços abertos, ela sempre vai ter espaço.
a gente acolhe todo mundo. Claro que existem regras nos negócios, isso é importante, mas eu acho que sempre cabe mais um e estão todas bem-vindas, né? E é uma oportunidade também de se redescobrir, uma porta de entrada para um grande projeto depois, né? Porque eu acho que o consignado, essa coisa de não investir, tira um pouco do fardo do erro, né? Tipo, eu não vou errar, então tá beleza. Porque se tudo der certo, eu entrego de volta e não fico com problema. Porque muitas vezes as pessoas têm medo, né, de dar um passo porque não tem recurso, aí pensa o pouco que eu tenho, se eu der, e aí depois se eu não conseguir me desenvolver, porque a pessoa às vezes ela vai se testar, né? Será que eu consigo? Então eu acho bem legal isso que a gente já falou. Eles trabalham de uma forma consignada, em que, né, a pessoa vai lá, com certeza tem os termos, as regras certinho, mas essas peças que tu daqui a pouco não conseguir vender alguma coisa, retorna para a empresa. Então tu não tem esse peso de dizer, fiquei com, né, agora não vou conseguir, não. Isso é bem legal. É uma forma diferente do que tantos modelos de negócio aí que tu tem que investir. Se tu não conseguir, tu tem que te abraçar. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lídia. Você que ficou até aí, te agradeço muito. Peço que você curta, comente aí. É muito importante essa interação.